é pelo trabalho de pesquisa que fazemos, não podemos continuar a fazer o mesmo e esperar resultados diferentes. Ou seja, não podemos, na formação de professores, continuar a repetir as coisas que temos feito e esperar que os resultados dos alunos melhorem a matemática. E, portanto, temos que fazer diferente. E ter que fazer diferente implica ter por base os resultados de pesquisa com foco no conhecimento do professor, com foco na prática do professor, para entender quais são essas dificuldades e como é que nós podemos desenvolver esse conhecimento. Eu costumo dizer também sempre que na formação de professores eu tenho muito poucas certezas. Mas há uma certeza que eu tenho. Não quero fazer com os meus alunos o mesmo que fizeram comigo. E, portanto, eu tenho que ensinar de forma diferente. Porque funcionou comigo, mas para 99% dos meus colegas não funcionou. Que não gostam de matemática, não gostavam e continuaram a não gostar. Portanto, se nós queremos que os alunos entendam, temos que pensar na formação de professores para que os professores possam entender, porque não entenderam quando eram alunos, e para que possam depois ajudar os seus alunos a entender, desde a educação infantil, pelo brincar com a intencionalidade matemática. E esse trabalho, por ser este contexto especial, esse trabalho é impossível, trago as imagens aqui, porque é impossível fazer esse trabalho de forma individual. Porque se nós queremos melhorar, nós temos que trabalhar em conjunto com o outro. De forma colaborativa, de forma cooperativa, depende agora como é que nós definimos isso, mas é importante ter um grupo, ter um apoio do grupo, para efetivamente conseguirmos fazer essa melhoria da prática do professor. E por isso essa ideia aqui da revolução no ensino na formação de professores e no ensino da matemática, não só a evolução, porque a evolução não necessariamente nos leva, não necessariamente considera o que foi feito antes, mas essa revolução para considerar o que nós conhecemos do que foi feito antes para melhorar o futuro. Ainda antes de começar a falar sobre o tema da multiplicação e do conhecimento do professor, 3 ideias centrais. Essa ideia de é importante sabermos de onde vimos para poder fazer escolhas, para efetivamente pensarmos para onde queremos ir. E a pesquisa vai informar essas decisões. Portanto, continuar a fazer o mesmo e esperar coisas diferentes é uma coisa pouco científica. E a pesquisa também informa essas decisões do que podemos e devemos fazer. Por outro lado, pensando na questão agora da pandemia, uma discussão que nós temos feito é que a sociedade efetivamente está doente. Está doente de muitas formas. Aqui a nossa preocupação é no ensino da matemática e no conhecimento da matemática. E mais do que nós, professores, sermos a vacina, temos que ter efetivamente a cura para essa doença do conhecimento e, portanto, a informação que é a cápsula que contém essa cura. E há muitas formas de fazer essa formação, muitos focos possíveis para fazer essa formação. No trabalho que tem sido desenvolvido no contexto da disciplina, no trabalho que eu desenvolvo na formação de professores, nós consideramos essencialmente 2 dimensões. Conhecimento e prática, de forma articulada, e no conhecimento. O que é denominado conhecimento especializado do professor de matemática, que é uma conceitualização que tem sido desenvolvida pelo grupo de Espanha, e um conhecimento interpretativo, que é uma outra conceitualização, que tem sido desenvolvida por mim, por uma colega de Itália e por um colega da Noruega, e que começa já a ser foco de atenção e discussão em outros lugares na formação de professores, que não no Brasil, é verdade, mas em outros lugares onde a formação de professores é entendida de forma diferente do que tem sido entendido aqui no contexto brasileiro. Muito resumidamente, portanto, o MDSK, o Mathematical Teachers Specialized Knowledge, é composto por estas 6 subdomínios do conhecimento. No contexto da formação, o que eu sempre faço é discutir alguns daqueles 6 subdomínios, não necessariamente tornando explícito para os futuros professores o que é que está a ser discutido em termos dos nomes, mas tornando explícito qual é o conhecimento que tem de ser desenvolvido em cada um dos tópicos. O conhecimento interpretativo, essencialmente, é o conhecimento matemático, que é diferente daquilo que nós aprendemos no saber fazer, mas que vai sustentar o professor, dar significado às produções dos alunos, entender efetivamente o raciocínio que os alunos desenvolveram, para ter esse raciocínio como ponto de partida para as discussões. E não é apenas identificar o erro, é entender o porquê desse erro ter ocorrido e,
nas respostas incomuns, corretas mas incomuns, conseguir atribuir significado àquilo que foi feito. Porquê é que eu estou a trazer isto? Porque estas duas ideias sustentam a discussão que nós fazemos em termos da multiplicação, em termos de todos os tópicos, na formação de professores, mas em particular em termos de multiplicação, de entender o que é multiplicar, de entender que multiplicar não é só aquela coisa da tabuada que nós aprendemos, e de entender as conexões entre as dificuldades que os alunos têm na multiplicação com naturais e as dificuldades que os alunos têm na multiplicação com frações, que o problema não é nas frações, mas é na operação de multiplicação. E para fazer essa formação, se na nossa prática enquanto professores as tarefas que nós damos aos alunos, as propostas que nós damos aos alunos são essenciais, então também na formação de professores temos que pensar nessas tarefas, nessas propostas especiais para desenvolver esse conhecimento especial que é o do professor. E nós temos vindo a desenvolver nos últimos 15, 20 anos o que chamamos de tarefas para a formação. Portanto, são tarefas que não são só a tarefa do aluno e alguma discussão pedagógica, porque o foco da nova formação que fazemos não é essa, mas são tarefas que permitem desenvolver esse conhecimento específico para o professor poder ser professor de matemática, que permite que o objetivo é que os alunos efetivamente entendam. Não apenas saibam fazer, não apenas mudar as metodologias, mudar os recursos, mas entendam a matemática que está por detrás da discussão que se pretende desenvolver. Essas tarefas, portanto, são tarefas formativas. Uma das dimensões dessas tarefas formativas, e eu também não vou discutir aqui cada um destes documentos, mas vou focar na tarefa para a formação, que é o documento que nós efetivamente damos aos futuros professores para resolverem. Tem uma componente que é uma tarefa para os alunos, que é esta coisa que está dentro do retângulo, e depois um conjunto de perguntas efetivamente para a formação de professores, em que a primeira pergunta obviamente é resolver uma tarefa do aluno, porque ninguém pode ensinar aquilo que não sabe e, portanto, o mínimo dos mínimos é saber resolver a tarefa do aluno. Aqui é importante salientar que, contrariamente ao que é comum também, eu defendo que nós não devemos ensinar conhecimento pedagógico do conteúdo. Os professores devem vivenciar. Portanto, ensinar no sentido de fazer uma listagem de coisas que se pode fazer em termos pedagógicos. Os futuros professores têm de vivenciar, têm de experienciar para que possam efetivamente incorporar na sua prática e depois levar para a prática com as crianças, da educação infantil ou com os alunos dos anos iniciais. E, portanto, pensar, todas as atividades que nós desenvolvemos são contextualizadas. Contextualizadas não numa historinha, mas contextualizadas no contexto em que vão ser implementadas para a educação infantil, para os anos iniciais ou para o Fundamental 2, e também em termos temporais. Portanto, as nossas discussões aqui hoje, no dia 7, estão relacionadas com tudo o que nós já fizemos antes e com o que vamos fazer depois. Portanto, o que é que eu vou passar primeiro por nós, fazer uma síntese do que nós fizemos antes, para depois fazer a discussão do que seria a aula de hoje. Temos que pensar que seria uma aula de 4 horas, em que os professores iriam trabalhar em grupo, ter tempo para discutir, e que no final das 4 horas, normalmente a estrutura é no final de 1 hora e meia, 2 horas, há a discussão em grande grupo para efetivamente desenvolver esse conhecimento a partir das respostas que foram dadas no grupo. Portanto, se considerarmos o típico, e se considerarmos o que está na BNCC, que quer gostemos, quer não, é o documento oficial que rege o ensino da matemática atualmente, são consideradas as 4 operações numa determinada sequência. Se devia ser essa a sequência ou não, é outra discussão que eu não vou abordar aqui. Para mim deveria ser outra, deviam ser abordadas de outra forma. E eu, num contexto da prática, faço a discussão intercalada sempre entre as 4 operações, porque os alunos têm dificuldade na divisão, mas a dificuldade às vezes nem é na divisão, é na subtração, por não saber o que é subtrair. Os alunos têm dificuldade na multiplicação, que nós vamos discutir hoje, mas a dificuldade até pode não ser em entender a multiplicação. Muita dessa dificuldade está associada à medida, em não entender o que é medir, não entender quais são os princípios da medida, que depois não vão
consigo fazer essa conexão com as operações. Anteriormente, o que é que já foi discutido? Eu coloquei ali as fotos dos livros, depois vou comentar também no final, porque nós sempre temos, por princípio, que os professores tenham material para efetivamente poderem utilizar nas suas práticas. Mas não seja só material de tarefas para os alunos, seja material de tarefas para os alunos e comentários para a implementação e comentários que ajudem a desenvolver o conhecimento dos professores, mesmo no contexto estático, como é um. O que é que nós já discutimos? O uso de recursos, em particular, o material não estruturado, o ábaco e o quadro, e o material dourado e o quadro de valor posicional, para discutir o sistema de numeração decimal e a estrutura posicional. Já discutimos propostas para tanto brincadeiras quanto de tarefas para os alunos, para entender os sentidos da adição, acrescentar e juntar, os sentidos da subtração, o retirar, o completar e o comparar. Portanto, repare-se que isto tudo antes de fazer a discussão dos algoritmos. Em cada um dos blocos, a estrutura é sensivelmente a mesma. Discutir os sentidos, atribuir significado aos algoritmos, fazer a modelação do algoritmo e atribuir significado a respostas dos alunos. Portanto, para fazer um percurso de que conhecimento é que nós temos, vamos desenvolver esse conhecimento e agora vamos aplicar um contexto de prática simulada, interpretando as respostas dos alunos, porque é essa a prática que vai acontecer depois no contexto futuro de sala de aula. Da mesma forma, para a subtração, já foi discutido um conjunto de propostas, de respostas de alunos, a adequação matemática ou não de cada uma destas respostas. Aqui o foco essencial é o desenvolvimento do conhecimento interpretativo, mas também associado à modelação dos algoritmos, usando diferentes recursos, em particular o ábaco, por ser o mais potente para entender o algoritmo da subtração, e depois a discussão porquê de ser mais potente que o material dourado, por exemplo. No encontro anterior, portanto, nós falamos em cada uma das operações, não é um encontro da disciplina, das 15 semanas. No encontro anterior da multiplicação, também já foi discutido os sentidos da multiplicação, a partir da expressão 2 vezes 3, problemas é que nós podemos formular para que os professores entendam que 90% das vezes, quando nós perguntamos a alguém o que é multiplicar, os professores dizem é tabuada, é adicionar coisas iguais. Mas se eu só entender a multiplicação como sendo a tabuada, eu estou a trabalhar 1/3 da coisa. Porque multiplicar são 3 coisas, são 3 sentidos. E essa é uma das. Não entendimento desses 3 sentidos é uma das dificuldades depois para os alunos entenderem, para os professores trabalharem, de modo que os alunos entendam a multiplicação de frações, para que os alunos entendam o que é a área e como determinar a área, e para que os alunos entendam a divisão. Porque se eu entender a multiplicação apenas como adição sucessiva de parcelas iguais, eu nunca vou entender a divisão. Porque a pergunta que nós fazemos na divisão não tem nada a ver com a adição sucessiva de parcelas iguais. E, portanto, ali na tarefa tinha 2 perguntas. A primeira é como o encontro anterior. A primeira pergunta era como é que nós podemos determinar o resultado da expressão de formas diferentes. E a discussão é à volta dos diferentes registros de representação, diferentes procedimentos e da falta de correspondência dos registros de representação com 2 vezes 3, associando a 2 vezes 3 ser a mesma coisa que 3 vezes 2. A formulação de problemas, que é outra dificuldade dos professores. Muitos conseguem resolver o problema quando o problema é fornecido. Mas quando é pedido para formular um problema com uma determinada expressão, não conseguem formular um problema que tenha adequação com essa expressão. E é em particular que sejam matematicamente distintos. Conseguem formular 3 problemas que são diferentes em termos de contexto, mas não são distintos em termos de raciocínio matemático. O que mostra o conhecimento que detêm em relação ao que é multiplicar. Com muita facilidade formulam problemas para a adição sucessiva de parcelas iguais. Silvia tem, para 2 vezes 3, Silvia comprou 2 pacotes de balinhas, cada pacote tem 3 balinhas, quantas balinhas tem?
Samuel comprou 2 pacotes de figurinhas, cada pacote tem 3 figurinhas, quantas figurinhas tem? E consideram que são 2 problemas diferentes, porque no entra a Sílvia, no outro entra o Samuel, no entram balinhas, no outro entra a figurinhas. E, portanto, esse é um momento de discussão que vai ser útil depois para a questão para entender a representação do algoritmo da multiplicação, de entender que os contextos são diferentes, mas o raciocínio matemático é o mesmo. Portanto, não adianta eu dar 20 problemas desse tipo aos alunos, porque eu não vou estar a trabalhar coisas diferentes. Vou estar a trabalhar a mesma ideia matemática e os alunos vão criar a ideia de que multiplicar é só essa coisa de adição sucessiva de parcelas iguais. Este é o exemplo. Portanto, para entender a multiplicação, na última aula a aula terminou com a discussão dos 3 sentidos da multiplicação. Adição sucessiva de parcelas iguais, e que isso é necessário sempre também fazer a discussão que está relacionada com outro momento de outra aula posterior, de que 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 ser a mesma coisa ou não, do resultado ser o mesmo, mas, que eu já vou também mostrar, o resultado é o mesmo, mas só o resultado é o mesmo, a multiplicação é diferente. Entender a multiplicação como combinatória, de combinar camisetas e shorts, por exemplo, ou entender a multiplicação como configuração retangular e fazer a discussão de porquê, apesar de normalmente não se discutir este último sentido da multiplicação, ser o único que é generalizável, ser o único que eu posso aplicar sempre, e é a partir desta discussão que se efetuam as conexões com as frações, com a multiplicação de frações. Porque se eu só entender a multiplicação como esta coisa da tabuada, eu nunca vou entender o que é multiplicar frações. Ou o que é dividir frações, porque as duas coisas estão funcionantes. E, portanto, ainda nas discussões de hoje, vocês já receberam a tarefa? Alguma, não necessariamente são as perguntas que estão aí, estas, mas da discussão que é feita a partir das respostas que os alunos dão, e recordemos que o trabalho é em grupo e já tiveram pelo menos 1h30 para discutir em grupo. Um dos focos da discussão é porque é que, será que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2? O que é diferente? Portanto, isso permite desenvolver conhecimento especializado para entender que aquela regra de a ordem dos fatores não influencia o produto é verdade, porque o produto é o resultado, mas a ordem dos fatores influencia a multiplicação. Porque se eu tenho 2 vezes 3, mesmo com uma adição sucessiva de parcelas iguais, eu estou a repetir o 3, 3 mais 3. Se eu tenho 3 vezes 2, eu estou a repetir o 2, 2 mais 2 mais 2. E a discussão é sempre, vamos formular um problema para 2 vezes 3 e outro problema para 3 vezes 2, com balinhas, se todo mundo gosta de balinha, em qual dos contextos é que vocês querem estar. Eu sempre quero estar neste tenho 3. Se são 2 pessoas, eu tenho 3 balinhas. Se vocês não gostam de balinhas, é outro problema. Portanto, essa é uma discussão para desenvolver um conhecimento especializado associado às propriedades da multiplicação, sem focar nas propriedades, sem focar o nome das propriedades. Outra discussão central, que é uma das perguntas que está na tarefa, é como é que nós podemos atribuir significado a cada um dos passos do algoritmo típico. Eu aqui coloco típico porque tradicional para mim é uma coisa diferente. O que é tradicional aqui é tradicional, não é tradicional em outro lugar, portanto, o típico é o que nós hoje ensinamos aqui. Se amanhã tiver noutro contexto ensinar outra coisa, eu tenho que fazer exatamente a mesma pergunta para o típico que é no outro contexto. Isto permite-nos também fazer a discussão da questão da etnomatemática, portanto, diferentes formas de resolver a multiplicação e diferentes algoritmos para a multiplicação, para ampliar esse conhecimento especializado dos professores. E a última pergunta que está na tarefa é para atribuir significado a respostas de alunos associado ao algoritmo, que se eu tiver entendido a configuração retangular, facilmente eu atribuo significado. Mas não necessariamente eu ter feito algumas vezes a multiplicação com configuração retangular, eu consigo fazer essa atribuição de significado. Portanto, não necessariamente o saber fazer ajuda a entender o que é que os outros pensaram. E por isso o foco do conhecimento interpretativo para me colocar no lugar do outro. Reparem que não é só uma perspectiva matemática. Efetivamente, é uma questão de formação pessoal, social e humana, em que a matemática é a base.
Eu tenho que conseguir colocar no lugar do outro, ver a perspectiva do outro, para depois fazer crítica em relação ao que o outro pode ter pensado, de acordo com o conhecimento efetivamente que eu tenho. Portanto, aqui só... Porque é que 2 vezes 3 não é o mesmo que 3 vezes 2? Eu já comentei há pouco sobre a representação diferente. Se nós tivermos 2 vezes 3, com bananas, com adição sucessiva de parcelas iguais, combinatória ou configuração retangular, podemos representar desta forma. E que é importante chamar a atenção para os registros de representação que são utilizados. Então, cada sentido da multiplicação tem um registro diferente para ter essa correspondência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Quando temos 3 vezes 2, o registro de representação é diferente. A resposta é sempre 6. A resposta final, a quantidade final é 6. Mas o registro de representação é diferente. Portanto, isso também mostra o porquê de 3 vezes 2 não ser igual a 2 vezes 3 e dá ideias, e nós depois até pensamos em propostas de brincadeiras para trabalhar com as crianças da educação infantil para começarem a entender porque é que 2 vezes 3, porque é que 6 pode ser encontrado de formas diferentes. Aqui no contexto da multiplicação e outros contextos da composição do 6 de formas diferentes, que mostram também a conexão entre a multiplicação e a adição e a subtração. Então, um exemplo que agora seria um momento de discussão em grande grupo. O exemplo da tarefa é 27 vezes 25. Primeira coisa, todos nós temos que saber encontrar a resposta, que tem que ser, independentemente dos registros que fazemos, a resposta tem que ser 675. Independentemente se eu coloco o 3 aqui, o 1, ou o 1 e o 3. Esta é a estrutura típica do registro do algoritmo da multiplicação para 2 quantidades com duas ordens em cada fator. Claro que agora num contexto de prática, iria ser perguntado porque é que nós fazemos cada um destes. O que é que significa o 135, o que é que significa o 540, porque é que muitas vezes fica só 54 e se coloca aqui uma estrelinha, um coração, o que é que se eu coloco mais aqui, o que é que significa 5 mais igual a 5, portanto, a discussão do registro de representação com correspondência com o significado matemático. Mas essas questões sempre dependem, essa discussão sempre depende do que é que o grupo efetivamente traz para as discussões, porque a priorização, o objetivo aqui é fazer a discussão de configuração retangular associada aos passos que nós fazemos no algoritmo típico, para depois entendermos que a configuração retangular efetivamente é generalizável, para que, mesmo que os professores da pedagogia não vão ser professores lá do 7º e do 8º ano, os alunos vão ser alunos do 7º e do 8º ano. E se eu substituir aqui 25 ou 27 por AB e AB, ou CD, eu consigo resolver algebricamente. E, portanto, ter aqui AB e CD, representando unidades e dezenas, o algoritmo é exatamente o mesmo. Pode ser mais ou menos difícil, temos do nível de abstração, mas se eu entendi o que estou a fazer aqui, ou com coisas concretas, também vou entender o que estou a fazer em termos abstratos. Isso é a discussão de eu tenho que trabalhar simultaneamente o concreto e o abstrato. Também para deixarmos de aquela coisa de primeiro as crianças têm que trabalhar no concreto e depois, quando forem mais velhinhos, trabalhar no abstrato. Que leva a que os alunos digam, eu sempre entendi matemática até aparecerem as letras. O que é que significa? Nunca entenderam matemática. Porque se entendessem efetivamente ter 25 e 27, ou ter 12 e 15, ou ter A, B, C, D, era exatamente a mesma coisa, entendendo a estrutura aqui do raciocínio que está envolvido aqui na configuração retangular. Portanto, aqui o que nós temos é a área do retângulo 25, dos lados 25 e 27, é a área destes 4 retângulos. Não se vê muito bem, mas tem aqui o 200, o 20 vezes 7, o 5 vezes 20 e o 5 vezes 7. E depois logo ter o 135 como a área desta, de 5 vezes 27, e o 540 como a área de 20 vezes 27. E agora surge um problema. Surge mais um dos problemas. Todos nós entendemos esta forma de fazer. Todos nós sabemos fazer.
Quando vamos para a multiplicação de 2,5 vezes por 27, como é que nós aprendemos? Faz exatamente igual, sem vírgula, e no final coloca a vírgula. Esta representação está correta? Porquê é que não está? Porque foi isso que todos nós aprendemos. E por isso é uma coisa que nós temos estado a trabalhar agora, que são as fake news no ensino da matemática. Porque se isto é verdade, então esta outra representação também é verdade. E então 135 mais 540 dá 67,5. Talvez haja alguma matemática em que isso funcione, mas não na matemática dos anos iniciais. E na matemática que nós temos que ensinar. E, portanto, há aqui alguma coisa no registro de representação que está errado. E que se nós não corrigirmos, vamos continuar a replicar essas não-verdades que todos nós aprendemos e que se sustentam na regra de mas o resultado é o mesmo. Tira a vírgula e depois põe a vírgula. Se nós queremos ensinar alunos para fazer o resultado correto, está certíssimo. Mas não precisamos de formação de professores. Porque qualquer aluno do ensino médio sabe fazer isto. Não é preciso formação de professor para ensinar a fazer isto. Portanto, aqui do mesmo modo, trazer a discussão da configuração retangular, qual é o retângulo que representa o 25 vezes 27, que se lá na adição, nós dizemos, na adição de números decimais, números decimais com parte decimal diferente de zero. Se nós dizemos na adição temos que colocar vírgula debaixo de vírgula, aqui temos que fazer o mesmo. Porque a vírgula que faz é separar as unidades das décimas. Portanto, esta representação é outra diferente da anterior. Mas a estrutura é exatamente a mesma. Tem implicações depois aqui no o que é o 3 e o que é o 1, que permite atribuir significado efetivamente a essa coisa que não vai 1. Ou vai 3 unidades, ou vai uma dezena, portanto, não vai uma coisa da mesma natureza da anterior. E por isso a importância de fazer a relação, já com os naturais, a relação entre a representação pictórica, em termos da configuração retangular, e os passos do oblíquo. E depois, da mesma forma, para quando os dois valores são decimais, chama a atenção também aqui do 13, vão 13 ou vai 1, para se entender efetivamente qual é o que é que este 3 significa quando estamos associando esta representação. E depois a questão a questão da conexão com as frações. Se eu tenho 2,5, ao mesmo que ter 2,5, 2 e metade. Se eu posso só pensar na metade e no equivalente ao 0,7. Tenho um retângulo com esses lados. Como é que nós, efetivamente, quero fazer 0,5 vezes 0,7? Como é que nós, efetivamente, vamos obter o 0,35? Eu tenho metade e um sétimo. Qual é o resultado que eu vou obter aqui? Como é que eu vou fazer essa representação em termos de configuração retangular? Esta é a discussão que ocorre depois dos futuros professores terem resolvido a tarefa para a formação, em que na tarefa para a formação estas são também algumas das perguntas. Qual é o objetivo matemático da tarefa? E esta é algo que é muito difícil de ser respondido. Porquê? Porque normalmente, seja com futuros professores, seja com professores, o foco é: eu quero que os alunos resolvam problemas. Eu quero que os alunos saibam interagir entre eles. Eu quero que os alunos aprendam a fazer a conta. Mas o que é que eu efetivamente quero que os alunos entendam? Qual é a matemática, qual é o conhecimento matemático que eu quero que os alunos desenvolvam com esta proposta? E aqui, com a tarefa em particular, era apenas e só atribuir significado aos passos do algoritmo típico da multiplicação, independentemente de quais são os valores que estão envolvidos e a conexão com os sentidos da multiplicação e a configuração retangular. Sempre tem uma pergunta de para que é considerar a tarefa mais adequada para obrigar a que se conheça o documento oficial. Para que não seja, eu acho que é terceiro ano, porque eu lembro quando era aluno, fazia no terceiro ano. O que é que efetivamente dizem os documentos oficiais e também em relação às dificuldades dos alunos? Que outros documentos é que nós temos que falam sobre as dificuldades dos alunos?
pensar quais são essas maiores dificuldades, porque se eu quero que os alunos entendam, eu tenho que partir das dificuldades dos alunos, a tal coisa também do conhecimento de interpretar a prática e as dificuldades, tenho que partir dessas dificuldades para fazer a discussão matemática, para que os alunos entendam, para que não continuemos a propagar essas fake news de o importante é chegar à regra, o importante é só saber a resposta. Lá que saber a resposta é importante. A regra tem que ser mais uma forma de resolver a situação, de resolver o problema. Não pode ser a forma única de fazer isso. O que é que eu tenho? Você tem ainda uns 20 Porque perdeu um pouco de tempo. Eu ia correr. Eu dei uma escutadinha. Eu ia correr. Depois, a segunda parte da tarefa, que é focada no objetivo, é desenvolver o conhecimento interpretativo nos futuros professores. E o que é essa coisa do conhecimento interpretativo? Em poucas palavras, é o conhecimento matemático, que não é como é que faz, como é que o professor faz na prática, não é a performance do professor, é conhecimento matemático que me permite olhar para respostas dos alunos que possam ser diferentes daquelas que eu próprio, como professor, daria. Podem ser diferentes daquelas podem ser aquelas que eu nunca vi. Podem estar corretas ou incorretas. E, portanto, eu tenho que mobilizar o meu conhecimento matemático para dar significado a estas respostas. Para que depois possa pensar que discussão é que eu vou fazer com os alunos. Que recursos é que são mais adequados? Como é que eu vou trabalhar com os alunos em grupo, individualmente, em trios? Se vou usar algumas das metodologias ativas? Portanto, esse é o passo seguinte. Eu, sem conseguir atribuir significado ao raciocínio matemático que está ali, eu não posso decidir qual é a melhor opção pedagógica para tomar para que os alunos, efetivamente, que deram aquelas respostas, efetivamente possam entender. Se estiverem corretas, que discussão é que eu faço? Qual é o motivo matemático que sustenta essa interrogação? Se estão corretas, que discussão é que eu posso fazer sem ser dizer Joana, explica lá como é que fizeste? Porque isso é a opção fácil. Mas que discussão é que eu posso fazer com todos os alunos para que todos possam entender que existe mais que uma forma de fazer a multiplicação e para que todos possam entender esses diferentes passos, as simplificações desses diferentes passos no entendimento das operações. Portanto, eu coloquei aqui e a letra está assim mesmo não é a letra do aluno, foi a minha no momento. Esta tarefa já temos 15 anos. O objetivo é mesmo que seja uma coisa mais próxima do que os alunos podem fazer. Uma outra opção que eu tomo nas discussões que fazemos é, ao circular pelos grupos, se algum grupo faz alguma coisa diferente, em vez de começar por estas, começo por aquela que o grupo fez. Ultimamente os alunos têm, tanto antes da pandemia, quanto mais, agora até mais depois da pandemia, têm trazido muitas coisas, muitos exemplos de como fazer, usando os dedos, usando pontos, linhas, como se fossem coisas diferentes. Usando a regra da borboleta, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é apenas e só uma outra forma de fazer a multiplicação. O mesmo algoritmo, mas por outra ordem. Começando pelas dezenas, passando para as unidades e depois multiplicando unidade por dezena e dezena por unidade. Que se nós entendermos a configuração retangular e a relação entre a configuração retangular e o algoritmo, não é nada mais que uma outra forma de contabilizar aquelas 4 retângulos que estão no retângulo maior, lados 25 e 27. Portanto, nós aqui temos algumas respostas incorretas, 25 vezes 27 é 675. São algumas respostas incorretas e teríamos que discutir o porquê das respostas estarem incorretas, o que é que levou os alunos a responder de forma incorreta. Em particular aqui que temos 27 vezes 25, 175 e depois 50. Qual foi o problema que o aluno fez aqui? Só não deu aquele pulinho que os alunos dizem, que os professores dizem, tem que dar um pulo, tem que dar uma casa para a frente. Porque efetivamente depois na verbalização o que dizem é, temos 50. 2 vezes 2 prático, 5. Portanto, escrevem o 50. Se eu escrevo 50, são 50 unidades. Se eu não digo 50 dezenas, não tem porquê andar essa
essa ordem para a esquerda. E depois as outras produções que têm a resposta correta, depois estas produções, os professores têm que responder antes da discussão dos sentidos, a discussão que eu fiz aqui com vocês. Agora, neste momento, retornamos às respostas que deram a cada uma destas produções e vamos atribuir um novo significado, conhecendo agora a configuração retangular e a relação entre a configuração retangular e o algoritmo da multiplicação. O que é que significa que 35, 100, 140 e 400? Este está igual. O que é que significa? Porque é que posso fazer 500 mais 175 e não logo a ordem que nós usávamos? O que é que significa aquela representação em termos da ordem pela qual nós multiplicamos? Fazemos a multiplicação das unidades ou das dezenas, porque uma outra das fake news nós sempre temos que começar as operações pelas unidades. Na adição começamos pelas unidades, na subtração pelas unidades, na multiplicação pelas unidades, mas depois quando chegamos à divisão, o professor diz, esqueçam tudo o que aprenderam, porque agora vamos começar pelas dezenas, ou pelas centenas, que não é verdade. Portanto, não é verdade nas 3 operações iniciais, como não é verdade na divisão, que eu posso começar por onde quiser. Só que tem que eu ter um conhecimento que me permita entender o que é que estou a fazer quando estou a dividir, começando pela direita, ou quando estou a multiplicar, começando pela ordem mais à esquerda. Portanto, isto E esta seria a discussão da aula de hoje. Foi muito corrida, o tempo que temos, mas a aula de hoje aconteceu porque houve um conjunto de coisas que foram feitas antes. Foi feita hoje a discussão da relação entre os sentidos da multiplicação, que é o sentido que é generalizado da configuração retangular, e o algoritmo típico da multiplicação. E agora, próximas semanas, vamos ter mais aulas que vai continuar, mais encontros que vão continuar a discutir as operações, sempre numa perspectiva de pensar em brincadeiras e tarefas para a educação infantil. E as próximas serão sobre a divisão. E se, tal como a multiplicação a adição tem 2 sentidos, a subtração tem 3, a multiplicação tem 3, dividir também não pode ser só partilhar. Porque se dividir é só partilhar, eu tenho coisas e vou partilhar, nunca os alunos vão entender o algoritmo da divisão típico. Que nós perguntamos 6 a dividir por 2, quantas vezes o 2 cabe no 6? Não tem nada a ver com partilha. Portanto, não é de estranhar que os alunos no 4º ano digam que não entendem nada de divisão. Porque todo o trabalho que foi feito antes, se foi apenas de partilha, efetivamente não tem como entender. Portanto, a matemática continua a ser aquela coisa de hoje é verdade, amanhã deixa de ser. O que eu digo hoje não tem relação com o que vai ser feito amanhã. Essa é a necessidade de efetivamente pensarmos em que aquilo que eu digo hoje continua válido amanhã, sempre amanhã, terça-feira, ou amanhã daqui a 3, 4, 5 anos. Portanto, nos próximos encontros, serão discutidos também os algoritmos da divisão, o algoritmo típico, mas também outros alternativos não típicos neste contexto. E, em particular, trazendo essa discussão da etnomatemática, da matemática que, efetivamente, existe em outros contextos, considerando o nosso contexto como mais um contexto etnomatemático. Porque, não necessariamente por ser a forma típica e mais globalizada, não temos que ter essa predominância. Está tudo dentro do mesmo pacote de discussão de etnomatemática ou de etno alguma coisa, para, efetivamente, ter essa ideia de inclusão, de inclusivo e de inclusão. Algumas das propostas de tarefas estão num nível de dificuldade crescente, atendendo às discussões que se pretendem fazer, relacionado com a questão das conexões com a multiplicação também. Então, o 6 a dividir por 3, na multiplicação é 2 vezes 3, o 24 a dividir por 4, depois o 48 a dividir por 4, e aqui a discussão do 4, porque o 4 é importante também, mas é para outro momento, porque é a divisão entre 4. Porque é que esta... Não, pode ser mais 10, né? Porque
Atrasou, sei, mas... Acho que sim, claro. O que é que eu trago agora aqui? Toda esta discussão da multiplicação, da discussão com os futuros professores, do pensar em interpretar as respostas dos alunos, tem por objetivo desenvolver o conhecimento especializado e interpretativo dos futuros professores. Como nós consideramos que a regra não pode ser um ponto de partida, então a parte teórica da discussão também não pode ser um ponto de partida. Esse conhecimento tem que ser desenvolvido ao longo do processo e sintetizado no final. Aqui temos uma síntese desse conhecimento e que nós usamos, o que eu tenho feito é utilizar cada um dos subdomínios do modelo, e por isso a conceitualização teórica sustenta tanto a tarefa para a formação, as perguntas que estão na tarefa, como obviamente, para ser minimamente coerente, como obviamente as discussões no final de o que é que nós como professores temos que conhecer em cada um daqueles 6 subdomínios para podermos não perpetuar essas fake news e para podermos que os alunos, possibilitar que os alunos entendam as conexões, as relações, e que nós como professores possamos desenvolver o nosso conhecimento pedagógico especializado para ensinar a multiplicação e a subtração e a adição e a divisão e todos os outros tópicos que temos que abordar. Estas discussões estão neste livro, que é mais um livro da coleção de formação, em que a outra autora é a Alessandra, que sintetizam efetivamente este trabalho de formação. Eu não vou ler, eu depois vou enviar um livro para vocês que estão por aí, para vocês os três aqui. Eu não vou ler tudo, mas um conjunto de conhecimentos que sustentam o pensar a formação do professor e que sustentam a prática do professor. Tanto no âmbito de conhecer os tópicos, o que é que eu faço, quando faço, porque faço, quanto no âmbito das conexões entre os diferentes tópicos, porque é que a multiplicação se relaciona com a adição, mas também com a divisão e com a medida, que normalmente isso não é pensado. Em termos do fazer matemático, aqui em particular a questão das propriedades, da generalização, da formulação de problemas e da generalização matemática. E depois, na dimensão do conhecimento pedagógico, mas não um conhecimento pedagógico qualquer, um conhecimento pedagógico especializado para ensinar matemática, em particular o tópico da multiplicação. Quais são os recursos mais adequados e porquê? Porque é que o material dourado é um recurso potente para modelar a multiplicação, mas não é um recurso potente para modelar o algoritmo? Qual é o problema? O material dourado de forma individual. Qual é o problema com o uso das tampinhas, que é um ótimo recurso para modelar a multiplicação? Quando nós temos a adição sucessiva de parcelas iguais, mas é um péssimo recurso para modelar o algoritmo. Do mesmo modo, a importância de conhecer como é que os alunos aprendem. Não em termos de psicologia da educação, mas como é que os alunos efetivamente aprendem aquela coisa que está a ser ensinada e conhecer quais são os erros mais comuns dos alunos. Porque se eu não conhecer quais são os erros mais comuns, eu não vou conseguir ajudar os alunos a ultrapassar esse erro. Posso focar a minha prática em outras coisas que não efetivamente aquilo que é necessário direcionar e focar a discussão. E conhecer, obviamente, o documento oficial, que, como eu disse há pouco, quer gostemos, quer não, tem muitos problemas, mas é o que está aí, é oficial, que a fase de criticar e de propor coisas já passou. Agora este é o que nós temos que conhecer para ensinar a multiplicação e o que é que está neste documento para associar a multiplicação tanto aos sentidos quanto ao algoritmo da multiplicação. E eu quase termino com uma discussão. Eu coloquei a foto da minha mãe, que é uma homenagem, que é o que está que é um diálogo entre um formador ou formadores e uma professora com muitos anos de experiência, em que aqui a discussão é, quando terminamos a formação, sempre temos dúvidas e certezas. E estes são relatos, é a síntese de relatos de professores que participam efetivamente das formações. Portanto, têm dúvidas em saber o fazer. Porque agora, depois das discussões,
a discussão é muito diferente daquilo que era a prática anterior. Essas são as dúvidas. Como é que eu vou agora usar os recursos, que discussão vou fazer, que perguntas vou formular, mas temos as certezas. Depois desta discussão, das discussões, das formações com este foco, tenho a certeza que tenho que fazer de forma diferente. Que tenho que trabalhar a multiplicação também com as crianças na educação infantil. E, portanto, a matemática na educação infantil. Portanto, o brincar com a intencionalidade matemática na educação infantil. E trabalhar a formulação e a resolução de problema envolvendo os 3 sentidos antes de falar em qualquer algoritmo da multiplicação. Não ficar naquela coisa da tabuada, tem que ensinar a tabuada aos múltiplos, mas efetivamente fazer uma discussão articulada entre os 3, entre as semelhanças e diferenças entre os 3 sentidos, para depois conseguir atribuir significado ao algoritmo da multiplicação e ao entendimento matemático da multiplicação, para que os alunos possam passar a entender mais e melhor matemática, para que possam ser então agentes de mudança na sociedade. E eu termino, claro que isto já não é para a discussão que fazemos com os alunos, mas termino com o conjunto de livros da coleção, que é mais uma forma que nós estamos tentando encontrar. Eu falo em nós, porque, como eu mostrei no início, eu não gosto de trabalhar sozinho. Portanto, nós, o grupo aqui, tanto aqui da Unicamp quanto fora da Unicamp, é mais uma forma de tentarmos contribuir para essa mudança que se faz necessária, se nós efetivamente queremos que os nossos professores ensinem de forma diferente daquela que foram ensinados. Eu sei que eu quero, porque a forma como eu fui ensinado funcionou comigo, mas não funcionou com poucos mais. E, portanto, de forma é essa que temos que ensinar, não só pedagogicamente, mas em termos de um entendimento matemático que tem que ser desenvolvido. E também por aqui, as perguntas vêm depois.